As negociações parlamentares em torno do Orçamento de Estado para 2025 arrancaram esta semana e são o ponto de partida para mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Seguimos por essa rota com outras paragens previstas. Vamos a isto comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Vimos posições extremarem-se, com recados de parte a parte e a ameaça de chumbo a ganhar terreno. Mas as conversas entre o Governo e o PS começaram sem incidentes e até com declarações moderadas. As negociações decorrem e ainda vamos demorar algum tempo a saber se chegaram a bom porto. Vale a pena olharmos para o ponto de partida de cada um dos parceiros parlamentares, seguindo a sua linha de pensamento no artigo semanal no Expresso. Comecemos pelos partidos fora do chamado Bloco Central. IEL, LIVRE, PCP, Bloco e Chega. Todos, Miguel, com posições mais ou menos previsíveis sobre o orçamento. Todos, sobretudo, com posições anunciadas previamente a conhecerem o orçamento. E isso é que, do meu ponto de vista, é um bocadinho de estranhar, embora seja habitual, é de estranhar politicamente como é que partidos podem ter posições de voto já definidas em relação a um documento que ainda não conhecem, que só vão votar daí a 2, 3 meses, como foi o caso. Infelizmente já é uma tradição, não é? Já é uma tradição. Temos o PCP que vota sempre contra tudo, sejam acordos de concertação social, sejam orçamentos, sejam moções de confiança do governo, seja o que for, o PCP está sempre contra. Numa deriva em termos eleitorais que eu não percebo, que não preocupa o próprio Partido Comunista, porque esta posição de princípio de ser contra tudo não é uma posição construtiva. É verdade que o PCP depois, ao longo da legislatura, vai apresentando propostas, aliás é dos partidos que mais propostas apresenta, algumas são votadas e isso permite que o PCP depois nas eleições seguintes se gabe de ter conseguido isto e aquilo. Agora, no estrutural é simplesmente um partido quase anarquista, um partido que está sempre contra tudo, seja qual for o governo, e a sua argumentação é sempre a mesma, que o PS é igual ao PSD. São ambos partidos que prosseguem políticas de direita, em defesa do capital, dos grandes grupos económicos e que, no essencial, que é tratar dos salários e de pensões, eles não se preocupam. Portanto, a posição do PCP já é conhecida, passemos adiante. Adiante temos a Iniciativa Liberal e o LIVRE, que eu coloco no mesmo prato, embora em campos opostos, porque, francamente, eu não consigo perceber as posições nem de um nem do outro. Aparentemente o LIVRE deveria ser claramente a favor do orçamento, sobretudo no que são as propostas de descida fiscal da AD, mas não é. Umas vezes é assim, outras é contra, não se percebe bem o que é que a Iniciativa Liberal se situa aqui. O LIVRE, a mesma coisa, não tem posições claras, em algumas matérias sim, mais talvez em política externa do que em política interna. Em política interna o LIVRE é um bocadinho oscilante e confuso. No meu texto eu digo que eles parecem aqueles peixes que não são nem da água do mar nem da água doce e cujos sabores só um bom cozinheiro é que consegue disfarçar. Temos depois o Bloco de Esquerda, parte da mesma posição ideológica do PCP, tem mais imaginação, tem mais inteligência, tem mais combatividade parlamentar, mas não deixa de ter propostas que são irrealistas e, sobretudo, num partido que tem sido sempre controlado por economistas, ou quase sempre, é estranho que eles não façam as contas às propostas que apresentam. E, enfim, chegamos ao Bloco Central. E ao Chega, antes disso? Ao Chega, pois o Chega tem razão. Eu queria me esquecer do Chega, mas não posso nem devo. O Chega também tem sido um catavento no que diz respeito à sua posição no orçamento. Umas vezes aparece com condições irrealistas, como troca a aprovação no orçamento por um referendo à imigração, outras vezes, ou propostas como a última, que é só negocia com o PSD, se o PSD não negociar com o PS, o governo não negociar com o PS, como se fosse possível exigir que o governo negocie só com os partidos que o Chega gosta, que é ele próprio basicamente,
e outras vezes diz que está disposto a sentar-se à mesa das negociações se houver isto e aquilo, mas tão depressa vai à negociação, como não vai à negociação, também não se entende muito bem, em termos de eleitorado do próprio Chega, eu penso que não se entende muito bem onde é que o partido se quer situar, não é para levar a sério. Passemos então à análise do que une e separa o Governo e o PS. E se muitas vezes tem ouvido dizer que podemos estar perante detalhes, o Miguel tem uma visão diferente. Para si, não são divisões artificiais, mas sim, e estou a citar agora, uma profunda separação de águas. Quer explicar? Bom, aparentemente pode ser que estejam a discutir detalhes, embora a baixa do IRS jovem do IRC seja tudo menos um detalhe. Pode ser que em cima da mesa esteja a maior ou menor disponibilidade do governo para deixar passar algumas propostas que o PS apresente e que lhe salvem a cara, não votando contra o orçamento, ou seja, abstendo-se, mas no essencial eu penso que há aqui uma grande separação de águas em termos de filosofia política de ambos os partidos, entre o PSD sobretudo e o novo PS, o PS de Pedro Nuno Santos e de Alexandre Leitão, como eu digo, que são os dois ideólogos marcantes e dirigentes marcantes. Aliás, é Alexandre Leitão quem está a substituir Pedro Nuno Santos nas negociações do orçamento, e para quem há uma concepção de Estado e de economia completamente diferente daquela que eu acho que está subjacente ao pensamento de Luís Montenegro. Luís Montenegro inspira-se, a meu ver, naquilo que foi o pensamento político e a prática do breve governo de Francisco Sá Carneiro, que era um governo que essencialmente procurava libertar a sociedade civil da omnipresença do Estado e da omnipotência do Estado. E eu lembro que Francisco Sá Carneiro ganhou, voltou a ganhar as eleições exatamente com uma proposta de descida fiscal. Eu lembro na altura ouvir dizer pessoas de esquerda que era impossível que ele voltasse a ganhar as eleições, tinha o país todo contra, e eu disse, bom, seria a primeira vez que alguém que se propõe descer impostos perde uma eleição, e de facto ele não a perdeu, ele ganhou-a. Já não era o pensamento de Cavaco Silva, em minha opinião, foi das pessoas que mais crentes no poder do Estado, que mais engrossou o aparelho de Estado, e beneficiou, obviamente, de uma época em que veio o grosso dos dinheiros europeus, choveram por cima do país e o Estado arrebanhou grande parte da sua distribuição e da sua utilização. Portanto, aqui, a mim, há duas concepções completamente diferentes. O PS acredita no poder do Estado, acredita, por exemplo, que o falhanço de todos os serviços públicos a que estamos a assistir em todos os setores, isto vai das prisões às escolas, dos hospitais até ao ambiente, esse falhanço pode ser compensado com mais dinheiro público. Injetando mais dinheiro público, nós vamos ter melhores hospitais, vamos ter mais casas, vamos ter mais condições para os jovens, vamos ter mais professores nas escolas, menos alunos sem professores, etc. Portanto, é tudo uma questão de haver mais dinheiro do Estado e o Estado intervir mais na economia. E isso, para financiar isso, obviamente, não é possível descer impostos, antes pelo contrário, será necessário aumentar impostos. O PSD pensa ao contrário, pensa que se houver menos carga fiscal sobre as empresas, por exemplo, elas têm mais dinheiro para subir salários, têm mais dinheiro para investir, e se houver menos carga fiscal sobre os indivíduos, também há mais produtividade no país, porque grande parte do esforço das pessoas que trabalham não vai para o Estado, vai sim para os seus bolsos. E perante essas filosofias políticas ou de governo muito diferentes, acha possível casar as duas posições? Concorda, por exemplo, com a ideia que tem vindo a ser reiterada pelo Presidente da República, que ainda há tempo para o orçamento ser viabilizado? Sim, eu acho que sim. As últimas notícias dos últimos dias dão a ideia de um aproximação. Entendimento. Como eu escrevo no meu texto, será um entendimento de conveniência, porque ambos ponderaram que poderiam sair a perder da abertura de uma crise e da convocação de eleições, e, portanto, eles entendem-se por necessidades conjunturais, mas não porque haja uma convergência de fundo em relação à forma como o país deve ser governado e, sobretudo, como é que o Estado deve intervir na economia e qual é a fatia da produção de riqueza nacional que deve ser absorvida pelos impostos. No entanto, se não houver acordo, admitindo que não há alternativa a este acordo, por alguma razão,
A sua conclusão é clara. É o Partido Socialista que vai pagar a fatura mais alta. Porquê, Miguel? Eu acho que vai ser fácil que o PSD apareça, a AD apareça em futuras eleições com uma narrativa que é a única forma, por exemplo, a única forma de subir salários é libertar a carga fiscal das empresas. Porque se uma empresa sobe, por exemplo, 100 euros a um salário de 1.500 euros de um trabalhador, além desses 100 euros que paga mais ao trabalhador, ela vai ter que pagar mais 40 ou 45 euros de encargos com a Segurança Social. E, por sua vez, o trabalhador também vai pagar uma fatia do imposto do aumento que recebeu por via de IRS. Ou seja, quando há um aumento de salários, quem mais sai a ganhar é o Estado. Não é nem o trabalhador nem as empresas, é o Estado que mais sai a ganhar. Portanto, é fácil passar para a opinião pública a ideia de que o PS opôs-se a que não houvesse baixa de IRC e, com isso, opôs-se a que houvesse mais investimento produtivo e que houvesse mais dinheiro na mão das pessoas através de aumento de salários. Por outro lado, também dirão que o PS opôs-se ao IRS jovem. Isto significa que o PS não está preocupado com a fuga de quadros jovens, quadros competentes, nem está preocupado com o desaparecimento de pessoas que são determinantes para a evolução futura do país e que se vão embora daqui. Significa que o PS aposta tudo na receita do Estado, aposta tudo no papel do Estado e não acredita nem na iniciativa das pessoas, nem na iniciativa das empresas. Este discurso que fatalmente a AD utilizará numa eventual nova campanha eleitoral, eu acho que será determinante para que o PS não ganhe as eleições. Aguardemos então pelas cenas do próximo capítulo. Falamos de um processo de negociações que arrancou na semana em que se aguardava com expectativa o relatório de Mário Draghi, com propostas para aumentar a produtividade e a inovação na Europa. Falta saber se há condições para ser implementado. O relatório de Mário Draghi foi encomendado há 2 anos por Ursula von der Leyen e partiu de uma situação cuja constatação é consensual entre todos os analistas que olham para a situação europeia. A Europa está a ficar para trás, não apenas dos Estados Unidos e da China, mas também da Índia e de outras potências emergentes em termos de produtividade económica, em termos de inovação, inteligência artificial e tecnologia, que é fundamental, e em termos de soberania. Soberania no acesso a recursos naturais, como o petróleo, o lítio, etc., mas também soberania em matéria de defesa, porque a Europa não consegue ter uma política externa, veja-se o que se passa no Médio Oriente, também porque não tem uma defesa autónoma e integrada, é sim parte da estrutura da NATO, que é, digamos, um prolongamento da vontade da política externa americana. E a Europa está integrada nisso, não tem defesa própria, portanto também não consegue ter uma política externa autónoma. E Draghi ocupa-se em explicar quais são as causas que nos conduziram a isso e apresenta 200 e tal soluções de que o principal tem que haver um grande esforço, um plano Marshall para a Europa, que necessariamente recorrerá a dinheiros públicos e a dinheiros privados, e que significa qualquer coisa como 800 mil milhões de euros. E tem que haver um plano, esse plano tem que se concentrar na inovação tecnológica, na descarbonização da economia e na tal soberania da Europa relativamente a fornecedores de matérias-primas essenciais que vêm do exterior e pelas quais a Europa paga um alto preço. Ora, como eu digo no meu texto, se isto for adotado, isto vai dar imensa discussão nos 27, o problema está, obviamente, no financiamento, porque mesmo que Ursula von der Leyen ache otimisticamente que a iniciativa privada vai corresponder com entusiasmo e satisfazer parte desse financiamento, o grosso dele terá que vir dos Estados. E ao vir dos Estados, necessariamente que o investimento interno de cada país vai ter que diminuir para que haja uma fatia sobrante que vá para este investimento no plano Draghi. É mais um desafio para a liderança de Ursula von der Leyen. Cumprida a rota da ordem do dia deste podcast, seguimos para o período extra e entramos assim no improviso. O tema marcou toda a semana noticiosa e tem dado muito que falar. 5 detidos considerados perigosos fugiram da prisão de Val de Judeus, o diretor dos serviços prisionais pediu admissão que foi aceite, ainda se apuram responsabilidades, mas tudo isto relançou o debate sobre as condições de funcionamento das cadeias portuguesas. Qual é o seu diagnóstico, Miguel?
Bom, de facto é preciso que a casa comece a arder para que as pessoas se preocupem com os motivos do incêndio. A situação das cadeias portuguesas, já tinha havido um relatório produzido há 2 anos sobre isso, é tremenda, só quem não as conhece é que pode viver tranquilo com o que lá se passa. Não é apenas a fuga de presos, é também as condições degradantes em que os presos são mantidos nas cadeias portuguesas e que não é nem obrigatório nem legítimo, porque uma coisa é ser condenado a uma pena privativa da liberdade, outra coisa é ser condenado a cumprir essa pena em condições degradantes e por vezes desumanas mesmo. Por outro lado, vem mostrar que nós não temos falta de guardas prisionais, ao contrário do que se costuma dizer. Repare que em Val de Judeu estavam 35 guardas presentes, o que dava uma média de um guarda por menos de 3 presos, é mais do que suficiente em qualquer cadeia do mundo, é mais do que suficiente. Nós temos um excesso de presos, sobretudo um excesso de presos preventivos. Abusa-se muito a prisão preventiva em Portugal e grande parte dos presos, eu não sei dizer de cor agora a percentagem, mas andará à volta dos 30%, são presos preventivos que não tinham necessidade de estar nas prisões, podiam ter outras medidas de coação preventivas que não estar atrás das grades. Isso por um lado. Por outro lado, e o que é fundamental, as circunstâncias em que se deu a fuga, aliadas às circunstâncias em que se deu o assalto ao Ministério da Administração Interna e mais para trás, o assalto a tanques, demonstra que nós estamos perante quase a falência do Estado, porque se associarmos a isso aquilo que se passa nos hospitais, aquilo que se passa nas escolas, aquilo que se passa em todas as repartições públicas, na legalização de imigrantes, etc., nós estamos a assistir a uma falência em cadeia de todos os serviços públicos que são prerrogativa do Estado. E aplicar a justiça e o sistema prisional é uma prerrogativa do Estado. E não é possível, por exemplo, quando nós olhamos esta coisa dos presos fugirem com uma corda de lençóis, isto parece de um filme de meados do século passado. Isto nem o Papillon fugiu assim da Guiana Francesa. E saber que há uma rede eletrificada à roda do campo que não funciona há décadas, porque se for ligada, desliga a eletricidade toda a prisão, e nunca se chamou uma empresa de eletricidade para fazer uma coisa muito simples, que é pôr um quadro elétrico exclusivamente dedicado à rede elétrica. Ou mudar a forma como esse tipo de sanção pode atuar, não é? Pode não ser se calhar um quadro elétrico, pode ser outra coisa qualquer, pode não ser uma rede eletrificada, se calhar já não seria assim, mas adaptar aos dias de hoje. Mas uma vez que a prisão foi projetada com uma rede elétrica, que ela funcione, que já em tanques também não funcionava. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E toda a gente aceita. Isto segue-se com um achismo extraordinário. Depois há, como disse a Ministra da Justiça, uma série de falhas sucessivas humanas em cadeia, que ela chama altamente graves e irresponsáveis, tais como os 83 minutos que demorou a avisar a GNR que havia 5 presos perigosos em fuga. Tempo suficiente para que eles, que já sabemos tinham um grande apoio cá fora, tivessem já um plano de fuga montado, para se calhar provavelmente já não estão nenhum em Portugal. Também não se percebe como é que aqueles 5 presos, sendo considerados de alta segurança, de alta perigosidade, podiam estar juntos no recreio várias horas por dia para combinar qualquer plano de fuga. Não se entende tudo isso. Portanto, o que isto revela aqui é um machismo, uma irresponsabilidade por parte de quem tem a seu cargo não apenas guardar presos, mas guardar ministérios, guardar paióis do Estado, guardar... eu não sei explicar, mas eu dou-lhe só um exemplo. Sabe, Paula, que o elevador do Hospital de Santa Maria está avariado há 2 meses e há pessoas que têm que subir ao 8º e ao 9º andar. O 8º andar está o serviço, está o SO, por exemplo. Para visitar os doentes é preciso subir 8 andares a pé no hospital. Isto é inacreditável. É aquilo que o Miguel chama a falência em cadeia, vá lá, dos serviços do Estado, é isso? É a falência em cadeia dos serviços do Estado. Se a isto juntarmos o funcionamento da justiça, quer dizer, tudo aquilo que nós esperamos e para que pagamos impostos, para que o Estado nos dê uma resposta em condições, que é que os nossos filhos tenham aulas e professores, que nós vamos a um hospital público, sejamos atendidos, para que uma mulher possa ter um filho durante o mês de agosto, para que os presos tenham guardados decentemente nas prisões e não fujam, tudo isso está a desmoronar-se aos poucos. E isso merece uma meditação a sério do país. E, sobretudo, e eu aí louvo a Ministra da Justiça, já houve a demissão do Diretor-Geral das Prisões e tem que haver demissões dos responsáveis. Este sentido de irresponsabilidade de tudo o que atua na esfera pública tem que acabar de uma vez por todas.
Já agora, para concluirmos, acha que a Ministra esteve bem na gestão deste processo? Foi muito criticada por ter demorado tempo a reagir. Acho que esteve bem, acho que ela esteve à espera do relatório preliminar para saber exatamente o que tinha acontecido, e isso permitiu-me depois falar com a autoridade sobre aquilo que tinha acontecido. As opções da política e o andamento da atualidade em mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização esteve a cargo do João Martins. Para a semana, um novo olhar para as notícias que marcam os nossos dias.